É hora de nos despedirmos do Pro Bowl. Chegou o momento de dar adeus a essa grande partida é o momento mais esperado ali de fevereiro, do final de janeiro, era o Pro Bowl e agora não existe mais. Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando aqui com a voz um pouco ruim, né? Tô um tanto quanto resfriado, mas eu fiz questão de vir aqui me despedir desse velho amigo, o Pro Bowl, e passar também por algumas notícias nesta quinta-feira. Então, deixa o seu like, deixa o seu hype, valorize o esforço. Ah, você vê que a voz não tá legal, resfriado tá pegando complicado aqui, mas estamos aqui para falar de NFL. Se você puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado, ou seja um apoiador do canal, tem vantagem. Ontem rolou o bate-papo com o Amigo Ligado Plus, que é legal pra caramba isso aqui. Então dá uma conferida aqui. E o ponto principal, já falei para vocês, a meta é 50 mil inscritos. Estamos estacionados em 34.100. Colabore para que a gente continue crescendo. Vamos nessa, roda a vinheta. Vamos lá, vamos ver até onde a garganta vai ajudar, mas vamos lá colocar aqui na tela já. Começar com essa notícia. Ontem rolou um encontro dos proprietários da NFL e eu coloco aqui, você que está assistindo no YouTube, você que está assistindo também nos agregadores de podcast, né? Estamos aí como podcast, passamos de 1.000 inscritos também lá nas outras redes, né, nas outras formas de consumir o Toque Passa, mas temos aqui a notícia do The Athletic colocando que a NFL está acabando com o jogo do Pro Bowl, tá? Os jogadores vão seguir sendo homenageados, vai ter uma etiqueta ali, um Pro Bowler, vai ter a votação, vai ter toda a programação normal, só que não tem aquele evento que já nem fazia sentido existir, né? A grande notícia aqui, a NFL jogando a toalha, entendendo que não tinha como salvar aquele produto, que era simplesmente um produto ruim. Muito se discute o jogo das estrelas em todas as grandes ligas americanas, né? Tanto na NBA, que vira um jogo sem defesa, vira uma coisa, né? É um final de semana que vai perdendo cada vez mais o interesse, e também no beisebol. Então tá caindo por terra esse jogo das estrelas. A NFL era ainda mais complicada. O Pro Bowl já foi depois do Super Bowl, um final de semana, uma festa da firma, festa de final de ano, mas aí você não pode dar um tackle, você não pode levar esse jogo tão a sério, e aí quando você não faz isso, fica uma coisa, né? Pós-Super Bowl era ruim, pré-Super Bowl também não ajudou, não era legal, né? O evento não atraía ali, os principais jogadores muitas vezes não iam, ficou uma coisinha, fizeram aquela gincana, que era até divertido num primeiro momento, mas o mundo mudou. Acho que isso aqui era muito interessante lá nos anos 60, 70, 80, até nos anos 90, ok, mas depois de tudo foi ficando cada vez mais irrelevante, né? Desde 1951 a NFL fazia essa versão do Pro Bowl, o All-Star, né? Tem a eleição toda feita com o voto do público, todo aquele momento, mas agora isso aqui já não existe mais. Então foi aprovado que não vai ter nem o jogo com tackle, nem o flag football, não vai ter jogo, tá? Mas segue tendo ali a eleição do Pro Bowl. Todo ano, 88 jogadores vão receber o carimbo Pro Bowler, né? Mas aí não precisa fazer nada. É simplesmente isso. E aí a gente vai perder. Tem um risco grande, né? Porque vai passar o tempo. Eu já ignorava completamente quando o cara vinha defender que tal jogador merecia o Hall da Fama porque ele tinha não sei quantas eleições para o Pro Bowl, porque Pro Bowl sempre foi um concurso de popularidade, né? Tinha ali a votação da galera, mas principalmente era o voto do público e era um concurso de popularidade. Muito mais importante é o All-Pro, as outras premiações, mas o Pro Bowl era, né? E você tem um cara, por exemplo, o Tyrod Taylor, né? O Mac Jones é Pro Bowler. Tem vários caras que são Pro Bowlers porque foram entrando na lista depois do eleito principal ter refugado, falou, ó, não vou participar. Aí chama o segundo, o cara fala, também não dá. O terceiro, esse final de semana eu fiquei combinado de levar aqui minha sogra pro jiu-jitsu. Então o cara vai arrumando uma desculpa, vai caindo, e aí tinha alguns nomes participando do Pro Bowl que nem faziam sentido.
vai aparecer lá quando a gente estiver olhando no Pro Football, ali as estatísticas, né? Vai estar lá, cara, Pro Bowler. Você fala assim, caramba, o Tyrod Taylor foi Pro Bowler. Mas não por conta da eleição, simplesmente porque apareceu por lá. Então acabou o papo, não tem mais jogo no Havaí, na Flórida, na cidade de sede do Super Bowl, cancela e já a partir do próximo ano. Então a única tristeza, a principal tristeza, vou ficar muito triste porque a gente não vai ter do que reclamar. A gente não vai ter o que ignorar no final de semana antes do Super Bowl. Era aquele jogo que a gente amava odiar. Fala assim, esse final de semana aqui tem Pro Bowl, essa porcaria não serve pra nada, isso aqui não serve. E agora a gente vai passar o final de semana falando assim, lembra quando tinha o Pro Bowl, né? E a gente não pôde nem se despedir. Tivesse avisado pra mim que em fevereiro estava vendo meu último Pro Bowl, eu teria dado mais valor. Teria feito uma live aqui, falar, pessoal, vamos lá, despedida, né? Não sabíamos. Então, fica aí a dica para sua vida. Aproveite cada momento como se fosse o último, porque de fato pode ser, né? Vimos o nosso último Pro Bowl, reclamamos do nosso último Pro Bowl sem saber que isso estava acontecendo. Em outras notícias, essas sim, muito mais importantes, vou começar aqui com a NFL criando um regimento, uma rigidez, né? Para algumas faltas. Desculpa, pessoal, garganta tá ruim, tô tentando concentrar para não tossir, aí às vezes a cabeça dá essa variada, tá? Então a NFL e a NFLPA anunciaram ordens disciplinares para violações com ênfase em 5 pontos, 5 faltas que focam ali mais realmente na questão da saúde e da segurança. O que acontece? A NFLPA conversou com a NFL e eles trabalharam junto em um protocolo que vai ser um pouquinho mais rígido e vai trazer mais consequências disciplinares para algumas faltas que acontecem no jogo e que a NFL entende que são mais perigosas para a saúde dos seus jogadores, né? São essas faltas. O hip drop tackle, que já foi debatido aqui, acabar com o hip drop tackle e acabar com o futebol americano há 3 temporadas e não acabou, né? Aquela falta em que o jogador agarra na cintura e lança o corpo e acaba caindo por cima da perna. Isso aqui sempre fraturava tornozelo, tudo, e é uma coisa grave. Continua acontecendo essa falta, né? E não tem a punição que era para ser, mas para mim sempre foi uma questão de se um jogador for lesionado por conta de um hip drop tackle, você tem como punir o cara de maneira mais exemplar. Né? Como aconteceu agora no futebol, aí, deixar o cara fora de campo enquanto o jogador que teve a fratura não voltar. Aconteceu isso aí no jogo do Inter e Cruzeiro, né? Isso aqui você não podia fazer na NFL, porque as regras da NFL, o acordo com a NFLPA, o cara poderia entrar com um pedido junto à NFLPA, entrava com um processo e garantia a volta dele aos gramados. E agora, com essa nova regra, com essa punição mais severa, você abriria um outro tipo de precedente. Então agora tem esse também detalhe. O horse collar tackle, né, que é puxar pelo colarinho, pelo número aqui da camiseta, você puxar o cara pelo pescoço, isso não pode. O launching, né, que é o cara se jogar, é um tackle em que o cara tira os 2 pés do chão, o cara só se joga na direção do jogador. O atingir um jogador indefeso, defenseless player, e o blindside block, que é aquela história da pancada pelo lado cego. O cara não tá vendo aqui, você dá uma pancada no cara, ele não tem como, né, contrair o corpo, aguentar, segurar aquele impacto. São faltas que já são passíveis de punição mais severa da NFL e agora cria uma nova regra que é o seguinte: o cara que cometer 3 vezes uma dessas categorias, tá? 3 vezes uma, vai ser suspenso por um jogo. Então, se ele cometeu 3 hip drop tackles, vai ser suspenso por um jogo. 3 horse collars, né? 3 launchings, 3, mais especificamente isso aqui. Se o cara fizer 2 hip drop tackles e 1 horse collar, tá tudo bem. São as falhas aqui da regra. Eu peguei um blindside, um launch e um hip drop. Tá ótimo. Você pode fazer um de cada. Você pode cometer 5. Você pode cometer até 10 faltas passíveis de punição. Né? Você não pode cometer a 11ª, porque aí você vai estar repetindo uma e aí vai ficar complicado. Né? Então, esse é o detalhe aqui para a NFL.
A NFL ainda colocou porque essas faltas são passíveis de punição por multa. Se o jogador cometer apenas uma vez uma dessas faltas, no final da temporada ele vai receber de volta 50% da multa que ele pagou, né? Em outras categorias, outras faltas que também são passíveis de punição financeira, se o jogador não cometer mais nenhuma, aí ele recebe todo o dinheiro de volta, fica ali como um calção, né? Vai ser mais ou menos essa a ideia. A ideia da NFL é tentar criar uma punição a mais, só a parte financeira às vezes não ajuda, né? Não adianta, o cara paga a multa e tá tudo bem, ele não se importa, agora ficar de fora vai ser um problema, então essa é a questão que a NFL está fazendo, vamos ver se isso funciona de fato, tá? Outra mudança que teve aqui, a NFL e a NFLPA expandiram a questão da saúde mental, tá? Os benefícios para os jogadores e dependentes aqui. Essa é uma parte bastante importante. Vem num momento importante, né? Porque a NFL foi alvo aí de noticiário ruim, que mostrou que 25% dos ex-jogadores da NFL tiveram algum tipo de trauma cerebral, né? A encefalopatia traumática. Os caras perceberam isso aqui, é um número muito alto. A NFL está trabalhando com isso já faz mais de uma década para tentar diminuir. Então, o Guardian Cap, o cara que vem reclamar, o Guardian Cap é feio, esteticamente, nossa, parece... Tudo bem, eu não faço objeção nenhuma. Se o cara quer jogar com Guardian Cap, com capinha, sem capinha, tanto faz, é a cabeça dele. Eu não vou legislar sobre a cabeça do jogador porque eu acho que é esteticamente feio. Tanto faz, né? O halo lá da Fórmula 1 parecia feio, parecia uma sandália havaiana. Hoje já não importa mais. E eu acho que o Guardian Cap é essa mesma situação. Então a NFL está preocupada com a saúde mental dos jogadores e também agora dos dependentes. Tem que abrir, o cara ganha bilhões, a NFL lucra muito, ela tem que fazer funcionar para os jogadores também, quem faz realmente a liga. O que mais que nós temos? Notícia que saiu com relação aos jogadores, essa polêmica que surgiu aqui dos jogadores que estão pedindo para voltar para o college football, né? Já aconteceu 2 casos, né? O Daquan Wright, que tinha acertado com o Cleveland Browns e agora acabou sendo cortado, e o Xavier Harris, que lá no New Orleans Saints. O que aconteceu? A liga NCAA deu um ano extra, 5 anos de elegibilidade para jogar no college. Alguns jogadores que tinham ido para o draft decidiram voltar para o college football, conseguiram liberações dentro de alguns estados, alguns julgamentos que foram favoráveis a isso, que o cara pudesse voltar a jogar. Afinal, ele saiu sem saber que teria essa oportunidade, então ele tinha mais um ano de elegibilidade, ele quis voltar. O que a NFL decidiu? Né? Ainda está tendo briga na NCAA, vai ter muito problema na NCAA, não quer esse tipo de situação, tem time que não gostou dessa ideia, ou como assim o cara foi para a NFL, agora ele volta, né? Caras que chegaram na NFL nesse momento. O caso agora é que a liga, a NFL, entendeu que esses jogadores que saíram e foram de volta para o college football não podem voltar para a NFL ainda nesse ano. Então, quem saiu em 2026 voltou para o college, não pode voltar em 2026 para a NFL. E esse cara também não pode se candidatar para o draft. O ano que vem, quando ele sair do college football depois desse ano, então, se ele quiser voltar para a NFL, ele volta como um free agent. Um cara que assinou um contrato e foi cortado, então ele não vai para draft, não vai ser selecionado, ele vai ficar como um jogador livre no mercado para assinar com quem for. Tem que criar a regra, abrir uma exceção aqui, então vamos ver o que vai acontecer, mas a NFL precisava entender. Essa reunião, né, também tinha outros pontos importantes para se resolver. Por exemplo, foi aprovada lá a venda do Seattle Seahawks. Nossa, tô com a camisa e falei, remédio, não tá legal, né? Foi aprovada a venda do Seattle Seahawks para a família Colcha lá, então tá lá tudo certo, mais de 9 bilhões de dólares para essa venda. E nós temos a situação do Jed York, o dono do San Francisco 49ers. O Roger Goodell confirmou que a liga está revendo ainda essa situação para uma possível punição.
não é nem possível, tem que ver qual vai ser a punição, mas tem que punir, porque um jogador ele é punido, então um dono de time também tem que ser punido. Ontem o Jed York não foi ao encontro que aconteceu em Atlanta, né? E normal, falaram que quem estava lá no evento falou que ele era a grande piada, o que me leva a questionar aqui o Freddie Warner, que o Freddie Warner falou que a prisão do Jed York não foi um tópico de conversa nos vestiários dos 49ers. Aqui para você, Fred Warner, aqui para você, eu duvido que ninguém, vestiário dos 49ers, deu uma risadinha. Cara, pelo amor de Deus, qualquer assalariado, qualquer pessoa que trabalhe em qualquer tipo de... Vocês têm um grupo no WhatsApp dos colegas de trabalho e alguém vai te... Mano, seu chefe foi preso por contratar um serviço de uma acompanhante fake na internet. Ele caiu naquele anúncio, sabe? Mamães carentes na sua área, clique aqui. Ele caiu nessa. Ele caiu. Entendeu? Mano, ele caiu nessa. Ele foi preso, tem o vídeo. O vídeo é patético. Né? O cara parado assim, com a blusa do Yankees ainda. Né? E tipo assim, teria contratado aí várias vezes serviço. Não vou discutir, sei lá se os Estados Unidos está certo ou não, se é moralista com a questão da, né, do caso, não interessa. Ah, se está filmando a produção de conteúdo, tudo bem. Tem até aquele desenho, né, do Family Guy lá do Família da Pesada que fala sobre isso. Não é contratar garota de programa, não. Eu tô filmando. Ela é uma produtora de conteúdo, então tá tudo bem. Então, né, vai até receber incentivo de governo. Mas a questão aqui é que eu duvido que não foi conversado. Eu concordo aqui com o Kyle Shanahan. Kyle Shanahan falou que não afeta o time. Isso aí, de fato, não afeta, não tem nada a ver, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas, Fred Warner, você tá maluco. Ah, não fala nada. Não, que isso? Não. Cara, isso aí, né? Agora, não foi assunto? Até parece, cara. Deve ter piadinha o tempo inteiro lá. Assim como rolou nos Patriots. Certamente rolou piada envolvendo o Verbal. Sempre, normal, né? Não é. Deixa ficar com ele. Não. Foi assunto sim. Claramente foi assunto. Ó, quinta-feira, vamos mudar de assunto aqui. Quinta-feira começa a última semana da pré-temporada, os jogos vão até sábado, então a minha ideia é gravar no domingo já, alguma coisa para segunda-feira, porque domingo é o dia dos cortes. Domingo nós vamos ter a definição dos elencos, então hoje tem Buffalo Bills contra os Steelers, tem Browns e Patriots, tem os Raiders contra os 49ers, tem Chargers contra os Rams. 8 horas o jogo dos Bills, 9 horas os Raiders e também os Browns contra os Patriots. E às 11 da noite tem os Chargers contra os Rams. O jogo dos Patriots contra os Browns passa no Sport TV e no GE.TV, tá? Então tem transmissão. Você vê todos os jogos no DAZN, se for assinado DAZN. Aqui embaixo na descrição tem o link lá, dazone.com/belata. Aí você colabora aqui, mas todos os jogos estão de graça, inclusive no DAZN nesse momento. Vai lá, confira. Turma de primeira, vai ter transmissão em português também, tem uma equipe, eu faço parte e a equipe é muito boa, tá? Aí na sexta-feira, às 7 da noite, tem Ravens e Commanders, às 8 horas tem Panthers e Texans, Dolphins e Falcons, 8h30 tem Jaguars e Buccaneers, também tem Jets e Giants, 9 horas, The Cowboys e Saints, Chiefs e Seahawks, Eagles e Bengals, com transmissão da ESPN e do Sport TV também. Também tem o Packers contra o Arizona Cardinals. Aliás, o Arizona Cardinals está destruindo aí os Packers, pelo menos no 2-Minute Drill, né? Foi 4-0 para os Cardinals no 2-Minute Drill contra os Packers, o que é sintomático para a equipe do Green Bay Packers, que o ano passado teve problema em finalizar jogos, né? E tem uma má notícia dessa em treinamento. Como eu falo, pré-temporada serve só pra gente reforçar o que é ruim, não crie expectativa demais, é o recado que eu tenho que dar pra você, né? E às 10 da noite tem o Denver Broncos contra os Vikings. No sábado tem Colts e Lions, com transmissão da ESPN e do Disney+. E às 7 da noite tem Titans e Bears, fechando aqui a programação de pré-temporada. Aí a gente passa um final de semana sem jogo e aí depois já vai ser para valer.
Vou fazer semana que vem, a partir da terça-feira, um vídeo por dia aqui para a gente falar de todas as divisões, né? A gente vai passar por todas as divisões fazendo uma prévia. A questão principal é: assistam os jogos com a noção do que está acontecendo. Não se empolguem demais. Eu sei que o torcedor nesse momento tem que se empolgar, mas o meu conselho de amigo é: eu tenho que falar para você, não se empolgue tanto assim. Aqui, ó, Michael Penix não vai jogar contra os Falcons, né? A última partida aí da pré-temporada dos Falcons, o Kevin Stefanski falou que não tem um prazo aqui para falar qual vai ser o quarterback número 1, né? Tua Tagovailoa teria saído na frente, mas a atuação dele não está legal. O Michael Penix começou a trabalhar no 11 contra 11 aqui nessa semana. Estão falando que o Michael Penix vai ser o quarterback titular, porque o Tua não está bem, então, mas não tem tempo ainda, não tem um prazo para ele falar: meu QB titular é X. Eu apostaria hoje no Michael Penix, não vai jogar contra o... contra quem mesmo que é a equipe dos Falcons? Falei, cara, eu tô bem mal da cabeça aqui, né? Os Falcons jogam contra cadê os Falcons aqui? Os Falcons contra os Dolphins, né? Então bota o Tua para jogar de verdade. Falando em QB número 1, alguns caras colocaram uns papéis ali na estátua do Jim Brown, lá no estádio do Cleveland Browns, criticando o Deshaun Watson, tá? Com alguns dizeres pesados, falando do valor que o Deshaun Watson recebe para a equipe, falou com relação aos problemas extracampo do Deshaun Watson, e aí colocou zero supporters, quer dizer, nenhum torcedor, ninguém quer o Deshaun Watson por lá. É um dos principais problemas do ponto de vista de relações públicas da equipe do Cleveland Browns. Cometeu um erro atrás do outro, comete mais um erro aqui para mim e colocar o Deshaun Watson para jogar. Que nós temos mais? O Clint Kubiak falando que os Raiders vão decidir qual é a hora do Fernando Mendonça jogar baseado no QB, não no ataque ali. E também não tem que ser da pressão da torcida. Eu acho que esse é o ponto mais importante, né? A gente deve ter o Kirk Cousins jogando como titular na semana 1 contra o Miami Dolphins, né? Vai ser o quarterback. E o time tende a ser ruim. O time vai ter problemas. Você tem um elenco de apoio muito fraco, uma linha ofensiva fraca, um grupo de recebedores que é problemático. Tem muitas questões para se resolver nessa equipe do Las Vegas Raiders. E para mim, colocar o Fernando Mendonça em campo vai ser trazer mais malefícios do que benefícios. O Tom Brady já defendeu isso, eu defendo também. Entendo que é bom ele ganhar experiência, mas entendo que é bom, em primeiro momento, ficar de fora, observando, para entender e chegar num cenário melhor, tá? Pra gente fechar, tem essa questão de domingo termos, então, o corte dos jogadores, né? Corte da lista final, elenco de 53 jogadores, e aí nós temos os Rams com essa dúvida do Aaron Donald. O Sean McVay está ali com a listinha, mais ou menos como o Ancelotti estava na convocação da Copa, uma lista com o Neymar, uma lista sem Neymar, quem vai, e aí tem uma lista com o Aaron Donald, uma lista sem o Aaron Donald, porque ele não decidiu ainda se vai jogar ou não. Eu acredito que é uma questão de tempo para ele jogar. Talvez ele não comece a temporada, até para não ir na Austrália e tudo mais, mas assim, acho que eventualmente ele chega, a ideia não é nem começar, é terminar, e alguém depois ali pode vir a ser cortado para a entrada do Aaron Donald. Não acho que é um decisivo. Se ele não estiver na lista de 53, quer dizer que ele não volta da aposentadoria. Acho que é só uma questão de tempo, a hora que ele vai voltar. Então, ó, fica a dica para vocês dos jogos. Qual que era a minha ideia inicial? Minha ideia inicial no vídeo hoje era falar um pouquinho também de Madden 27, tá? Mas o vídeo já ficou mais longo do que eu imaginava e eu vou deixar para fazer um vídeo separado falando do Madden. Linhas gerais, tá bem legal, tô gostando. Se você tá aí preparando para isso, cara, tá bem legal, tá difícil, mas eu prefiro entrar nos detalhes aqui, nos pormenores. Vou jogar mais hoje, vou jogar mais amanhã também. E aí eu faço um vídeo legalzinho aqui pro começo da semana pra gente falar mais de Madden, tá certo?
Deixa o seu like, deixa o seu hype, se inscreva, compartilhe e eu vou tomar uns remedinhos, ficar um pouquinho mais doido do que eu já tô e quem sabe volto em condições melhores para o próximo vídeo. Valeu, aquele abraço!